Fala galera, agora o vídeo vai ser sobre os peixes cartilaginosos. E aí, quem são os peixes cartilaginosos? Bem, os peixes cartilaginosos eles vão ser os peixes que vão ter esqueleto cartilaginoso, como o nome sugere, né? Então eles vão ter algumas poucas ossificações calcificadas, né? Então é como se o nosso esqueleto ele não passasse pela calcificação e ficasse lá, né, naquele estágio de cartilagem que a gente vê que os ossos eles se desenvolvem a partir de cartilagens. E aí a gente tem alguns grupos, né, que compõem os peixes cartilaginosos. Então a gente tem as raias e os tubarões e as quimeras. Então as quimeras, acho que isso aqui é um tubarão ainda, mas as quimeras são peixes cartilaginosos, são mais de fundo de oceano e a gente acaba vendo menos. Mas os peixes cartilaginosos, em geral, eles vão ter algumas características bem bem próprias deles. Uma delas é a presença do esqueleto cartilaginoso, que é bem resistente e flexível. E aí ele é reforçado por algumas partes calcificadas, tipo no crânio deles, a mandíbula é calcificada, por exemplo. Então, geralmente o que a gente acha de esqueleto de tubarão são pequenas partes. Bem, e é interessante que eles têm em volta da pele deles o que a gente chama de escamas placoides. Então aqui a gente mostra a escama de um tubarão e aqui a escama de um peixe ósseo, tipo a tilápia, por exemplo, né, que tem escamas. Eles também vão ter essa barbatana dorsal, que é muito visada porque algumas pessoas acreditam que, né, tem alguma servem para resolver questões de fertilidade e coisas do tipo. Então, algumas pessoas acabam arrancando essas barbatanas para fazer algum pó e utilizar aquilo, né, sendo estraficado. Então, é um grande impacto que os tubarões sofrem por conta dessas barbatanas. Eles têm a nadadeira que a gente chama de heterocerca, então existe uma diferença no tamanho da nadadeira da parte de cima da de baixo, que isso aí auxilia eles no nado, né? Então eles são animais que conseguem fazer grandes manobras e mudar de direção muito rápido. Por isso os tubarões ocupam o topo de cadeia. Então existem características que fazem com que o corpo dele seja adaptado para, né, para predar em geral. Bem, eles vão ter 5 pares de fendas branquiais que vão estar abertas aqui sem a presença do opérculo. Lembrando que peixes ósseos vão ter um osso cobrindo isso aqui. Então, o que o peixe ósseo vai ter um ossinho assim, que a gente chama de opérculo. E aí ele cobre essas fendas branquiais. No caso do tubarão, não. As fendas branquiais vão ficar ali. Eles têm a válvula espiral aqui no intestino. E aí difere isso aqui. Esse aqui difere eles do peixe ósseo também. Essa válvula espiral ela vai servir para aumentar a área de superfície de contato ali, aumentando a absorção do alimento lá no intestino. Eles têm um pâncreas, têm fígado, um fígado bem desenvolvido, que até auxilia eles no processamento aí do alimento, né? E também no acúmulo de gorduras. Eles têm um estômago bem desenvolvido, são dioicos, então tem macho e tem fêmea, né? Os dentes deles se renovam e eles têm uma estrutura também que é chamada de espiráculo, por onde a água sai ali depois da troca da passagem, depois de passar pelas fendas branquiais. Além disso, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido e o olfato deles é bem desenvolvido, além deles terem um sistema de detecção de presas extremamente eficiente aqui no focinho, e aí é uma área bem sensível. Por isso, quando você vai nadar, né, se você está de cara com o tubarão, é indicado que você dê um soco no focinho dele para ele sair de perto. Mas, né, eles têm olhos bem desenvolvidos e tem a chamada linha lateral também. Então, eles têm uma linhazinha aqui que vai auxiliar na orientação deles lá na coluna d'água. Então, a diferença principal entre o peixe cartilaginoso e o peixe ósseo é, além do peixe cartilaginoso ter o esqueleto majoritariamente composto de cartilagens, ele vai ter essa brânquia exposta, uma vez que, ao contrário disso, os peixes ósseos têm o opérculo tapando ali. Essas escamas placoides também são bem características e, né, a questão das barbatanas serem diferentes. A barbatana caudal deles é bem maior a parte de cima do que a de baixo. E aí, os peixes cartilaginosos, a gente tem as raias, os tubarões e as quimeras, né? E as principais diferenças que a gente vai ver são em relação ao esqueleto deles, já que o esqueleto é cartilaginoso, flexível e um pouco mais leve. As escamas placoides que vão revestir. O desenvolvimento deles vai ser direto, então o embrião ele vai se desenvolver, além de ser direto, ocorre a viviparidade, né? Então a fêmea ela segura os ovos lá no útero e esses ovos vão se desenvolver lá dentro, e aí dessa forma, quando eclodem, saem os filhotinhos já.
A nadadeira deles vai ser diferente, uma parte de cima é diferente da parte de baixo. A pele tem essas escamas, como eu falei. Eles têm esse sistema de eletrorecepção, que aí, auxiliado com a visão, permite que eles encontrem até animais enterrados na areia. Então, isso torna eles, além disso, tem a dentição, né? Então, o dente deles, eles têm 3, 4 camadas de dentes que são extremamente afiados e aí permite que eles predem, inclusive, tartarugas, né? Que tem um casco e tal. O sistema excretor deles é bem desenvolvido, eles têm esses rins mesonéfros que aí filtram o sangue e acaba excretando a ureia. Então por isso que falam que cação tem gosto de xixi, porque eles excretam a ureia assim como a gente. Então o que a galera faz quando caça é sangrar esse animal e aí dessa forma o excesso de ureia é eliminado. O sistema respiratório deles é por meio de brânquias, o sistema circulatório eles vão ter um coração com 2 cavidades, né, um átrio e um ventrículo, e o sangue vai ter uma circulação simples. Então vai rolar aqui o coração, vai mandar o sangue para a brânquia vai oxigenar esse sangue e vai mandar para o corpo, e aí do corpo vai para o coração de novo. Então eles têm esse ciclo que segue. E aí as brânquias têm esses 5 pares, né? E aí isso obviamente a gente usa o tubarão aqui, né? De exemplo, por conta dele ser um animal maior e mais estudado. E aí a gente vê aqui nesse exemplo também que tem essa válvula espiral de Flossoli, que é característica dos cartilaginosos em geral. Eles têm essa ampola de Lorenzini, que eu esqueci de comentar, que é o que gera essa eletrorecepção deles. Então essas ampolas de Lorenzini elas estão concentradas aqui no focinho. E além disso, eles têm esse bulbo olfatório super desenvolvido, permitindo que eles sintam odores, né? A gente fala, parece exagero, mas eles sentem o sangue de muito longe mesmo. E aí, lembrando que os tubarões eles são topo de cadeia. De vez em quando uma orca preda um tubarão e tudo, mas né, as orcas elas são consumidores quaternários, assim como os tubarões. Então, geralmente o que rola nas cadeias alimentares é que existem os produtores primários que vão dizer fotossíntese ou quimiossíntese vão produzir o próprio alimento. Tem os consumidores primários, geralmente são bem pequenos, pode ser o zooplâncton e tal, podem ser pequenos crustáceos, por exemplo, que vão se alimentar desses produtores primários. E aí os produtores secundários os consumidores secundários, desculpa, vão se alimentar dos primários, os terciários dos secundários e por fim os quaternários dos terciários. Então o tubarão ele ocupa esse topo da cadeia aqui, sinalizando que um atum ou um peixe ou esses crustáceos dificilmente vão predar um tubarão desse, né? Então o tubarão ele acaba se alimentando desses atuns que acabam se alimentando dos demais. Né, aqui seria o equivalente aos animais terrestres. O tubarão seria como se fosse uma águia ou um leão, então ele vai predar todos os demais indivíduos, todos esses indivíduos abaixo aqui, né, principalmente os que né, são vertebrados aqui. Então o tubarão pode se alimentar desde golfinhos, que são mamíferos, a peixes, a pequenos peixes, alguns crustáceos e por aí vai. Então acaba que né, eles precisam de muito alimento e aí para ocupar esse topo da cadeia aqui. Isso significa que os tubarões eles exercem papéis muito importantes no ambiente onde eles estão. Eles vão controlar as populações ali, evitando que tenham alguns excessos e né, mantendo as populações em níveis aceitáveis. Então, se os tubarões sumirem, graças à ação humana, a gente pode ter uma grande perda, já que os atuns, por exemplo, poderiam se multiplicar né, exponencialmente e consumir muitos mais peixes do que a população dos peixes dos consumidores secundários aqui pode suportar. Então, com a extinção dos tubarões, o que a gente tem é um desequilíbrio nessa cadeia, já que as presas que o tubarão se alimentam não vão ter um controle ali, elas vão sair predando muito mais e né, acaba gerando grande desequilíbrio ecológico. Então, os tubarões, apesar de eles terem essa má fama de predar, de matar humanos, morder humanos, ataques a humanos são bem raros, né? E eles têm um papel super importante na cadeia alimentar. Então, cuidem dos tubarões, salvem os tubarões. Dessa aula é basicamente isso. Espero que tenha ficado nítido as principais características deles e que a gente possa diferenciar eles dos peixes ósseos posteriormente. Muito obrigado, galera. Segue para a próxima aula.